Boa noite, meus amores. Eu espero que eu possa me encontrar estando enganado. Mas pra mim não foi um simples acidente o que aconteceu com aquela mulher que se encontrou sendo jogada lá de cima, lá pra baixo não. Porque eu creio que possa se encontrar tendo alguma coisa material em jogo. E aí foi tudo planejado e programado para que pudesse se encontrar acontecendo isso. Então a polícia tem que passar a se encontrar investigando um pouco mais profundamente, com mais calma e com mais determinação, para que possa se encontrar desvendando esse mistério que possa se encontrar existindo através disso que se encontrou acontecendo contra a vida dessa moça. E procurar se encontrar, se informar se não tem nenhum depósito recente de uma certa quantia, tanto na conta da família dela, quanto na conta do, né, do noivo dela, para que possa se encontrar sabendo se foi simplesmente um acidente. Para mim não foi, para mim foi uma responsabilidade daqueles que ali se encontravam, por eles saber o risco que se encontrava existindo no momento que passasse a se encontrar, se aventurando e praticando um esporte tão perigoso como aquele. Eles teriam que se encontrar dando uma averiguada e uma check-up para ver se realmente se encontrava tudo no seu devido lugar, conforme assim tem que ser, porque afinal de contas estava lidando com vidas ali, não é simplesmente uma brincadeira inofensiva, um esporte assim tão simples de se encontrar sendo concluído assim, não, porque a pessoa tem que ter peito e coragem de se encontrar se jogando de lá de cima lá pra baixo sem medo e receio nenhum de se encontrar, com medo de passar a se encontrar a corda se arrebentando e ela se encontrar se chocando contra o chão e não aguentar o impacto que possa se encontrar tendo contra o solo e vir a óbito. Mas enquanto não se encontrar as pessoas colocando um pouco mais em sua cabeça, em sua consciência, o quanto a vida é importante, passará a descontar brincando com ela dessa forma. E passará a se contar dando mais credibilidade e mais valor para a vida, que por mais difícil que nós possamos se encontrarmos no momento financeiramente, ou seja, qualquer área, qualquer que possa se encontrar sendo, a vida não deixa de se encontrar sendo linda, bela e maravilhosa, de se encontrar sendo vivida para quem está disposto a se encontrar, né, vivendo ainda, por mais que possa se encontrarmos vivendo nesse caos, essa briga e violência e maldade toda, mas não quer dizer que a gente passa a se encontrar também discriminando, desvalorizando a nossa própria vida para chegar ao ponto de entregar ela na mão de pessoas que não estão valorizando nem a dela, quem diria a nossa. O certo era ter dado uma check-up e uma averiguada para ver se encontrava tudo no certo, no seu devido lugar, para que não pudesse colocar a vida dela e nem de ninguém que ela se encontrava fazendo aquele tal de esporte assim radical e perigoso. E uma adrenalina que eles passavam a se encontrar, se sentindo no momento que eles passassem a se encontrar, fazendo o que eles se encontravam gostando naquele momento. Entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer e a passar para vocês, porque se caso foi programado, eles não são dignos de se encontrarem mais solto e livre ao meio da sociedade, e se encontrar sendo recolhido e tirado de dentro da cadeia só no momento que eles não se encontrarem mais vivos, tirarem somente o corpo deles e acabou. Porque se a vida dela passou a não se encontrar tendo valor e passou a se encontrar sendo jogado lá de cima sem amor, carinho e misericórdia nenhuma, por qual motivo teremos que se encontrar tendo dó e misericórdia desses que se encontraram fazendo essa barbaridade, essa maldade toda, principalmente se encontrar sendo programada e planejada por causa de coisas materiais, por causa de uma certa quantia que possa se encontrar ter existido através de um seguro de vida. E aí então, por causa das coisas materiais e essa certa quantia, passou a se encontrar fazendo isso com uma pessoa que não merecia se encontrar morrendo desta forma, e passar a se encontrar ali simplesmente sendo jogada como fosse simplesmente um nada, uma vida sem significação e sem valor nenhum. E depois que se encontra jogando ela, o outro lá nos fundos vai e grita: puta, sem corda, velho. Depois que jogou a mulher, eles colocaram a corda nela, mas não amarraram. E conforme ela foi andando para subir na mureta, a corda escapou. Aí dois ficou na mureta, veio mais um e ajudou a colocar ela pro alto. Depois que jogaram e fizeram impulso para jogar ela ainda mais longe ainda. Aí depois que jogou, o outro vem gritar lá no fundo lá: tá sem corda, velho. Pô, um monte de gente ali reunida ali entre eles ali, ninguém se habilitou para poder, preservar e se importar com a vida dela, depois que ela foi encontrada sendo jogada e sabendo que não tinha mais o que fazer, somente, colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus, e acabou, e simplesmente a vida dela se encontrará sendo, destruída e cefada e morta, para poder se encontrar se chocando com o chão, o solo de uma altura daquela, seria impossível se encontrar sobrevivendo.
Se eu me encontrasse naquele momento lá embaixo, lá olhando eles pulando, se eu tivesse lá presente, nem que eu tivesse que acabar sendo numa cadeira de roda, até mesmo ter perdido a minha vida pra poder tentar segurar ela, caindo lá de cima e segurar ela lá embaixo. Sabendo que o impacto não ia ser um dos melhores, mas eu ia tentar me esforçar e fazer alguma coisa para que pudesse preservar a vida dela, ou então que morresse nós dois, mas eu ia morrer tentando salvar a vida dela. Mas infelizmente não pôde se encontrar sendo dessa forma, mas esse seria o desejo do meu coração, se assim eu me encontrasse presente naquele momento, que eu se encontrasse se deparando, vendo ela sendo jogada e sabendo que ela não se encontrava amarrada em corda nenhuma, eu tentaria, né, ficar de um lado pro outro para que pudesse encontrar na reta dela, para que ela pudesse se encontrar caindo em cima de mim, mesmo sabendo que pudesse se encontrar me lascando todinho. Mas só que eu faria isso porque esse é o meu coração e esse seria o desejo de eu se encontrar fazendo naquele momento, de poder se encontrar salvando aquela vida e aquela alma, para que o nome de Deus pudesse se encontrar sendo glorificado. Mas infelizmente eu não pude se encontrar estando presente naquele momento, e mesmo se tivesse eu não gostaria de se encontrar se deparando com uma situação tão difícil e tão complicada e tão triste como essa. É o que eu tenho a passar a dizer e transmitir nesse momento, nessa noite do dia de hoje, que aqui eu se encontro falando com vocês, meus amores. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.